iniciar o nosso tutorial, é importante que você saiba que para acessar qualquer aplicação da Google é necessário possuir um e-mail no Gmail. Vamos aqui nessa opção, que são os apps da Google, e vamos procurar o Google Classroom. Ele está aqui. Agora nós vamos criar a nossa sala. Clica no botão de mais, criar turma. Aqui você vai inserir o nome da turma. Essa vai ser a minha turma do nono A. Seção e assunto, fica ao critério de quem está criando. Eu só vou colocar nono ano A de matemática e clico no criar. A minha sala já foi criada. Aqui eu tenho a opção de clicar nesse exibir, copiar o link de convite e enviar para os alunos. Ou eu posso adicionar também pelo campo pessoas que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Ele funciona da mesma forma que funciona um feed de notícias de uma rede social. Então aqui eu clico para compartilhar alguma informação com a turma. Todas as primeiras postagens que eu realizar, ele abre essa caixa de diálogo para me explicar qual a funcionalidade. Aqui eu tenho a opção de enviar, como eu já tenho mais de uma turma criada, eu posso selecionar a quantidade de turmas que eu quero enviar essa informação. Eu posso informar para todos os alunos. Aqui eu posso colocar, vamos fazer um teste. Eu já selecionei que é para o nono A. Eu vou colocar aqui teste. E aqui eu posso tanto adicionar o arquivo do Google Drive, colocar um link, buscar um arquivo do meu próprio computador ou um link do YouTube, tá? Vou colocar um arquivo aqui só para exemplificar. Ó, vou colocar atividade nono A. Inserir, postei. Agora que eu postei, os alunos têm a opção de comentar, eles vão visualizar o que eu postei aqui. Vamos olhar agora o campo de atividades. Vocês vão observar que as aplicações do Google, elas se conversam. Aqui no Google Classes, por exemplo, eu tenho a opção de agendar atividades pelo Google Agenda. Eu posso salvar todas as atividades da turma pelo Google Drive, ou eu posso agendar e iniciar uma aula online pelo Meet. Vocês podem ver que já tem as aplicações aqui. No caso, eu vou criar um tópico. Por que eu crio um tópico? Porque aí eu posso padronizar as minhas aulas. Posso colocar aqui, por exemplo, que essa é uma aula de funções. Aí eu posso criar um outro tópico de aulas de equações. Lembrando que esses são exemplos. Então, eu tenho tópicos de atividades. Aí, agora eu quero adicionar dentro do campo de equações uma atividade para nota. Então, eu clico aqui no maisinho, atividade com teste. Lembra que ele sempre mostra essas caixas de diálogo para te explicar e exemplificar como funciona. Eu vou colocar um título na minha atividade, vou colocar atividade valendo nota. Aqui eu coloco uma descrição, responder. E aqui eu posso tanto adicionar um arquivo, quanto eu posso criar alguma questão, alguma pergunta que eu queira que eles respondam. Inclusive, eu tenho opções de gravar videoaulas e colocar aqui também no Classroom. Eu vou adicionar um arquivo. Venho aqui, adicionar atividade, adicionei. Aqui ele abre novamente essa caixa de diálogo, porque eu posso apenas manter o arquivo para visualização, quanto eu posso abrir ele para edição, quanto eu posso colocar uma cópia por aluno.
Se eu escolho essa opção de cópia por aluno, automaticamente ele já salva no Google Drive. Aqui eu consigo limitar também todos os alunos da turma. Posso selecionar mais de uma turma. Aqui eu coloco quantos pontos vão valer. Vou marcar aqui que valem 10. E eu posso já agendar a data de entrega pelo Google Agenda. Posso inserir um horário também. E aí eu posso criar atividade. Então eu já tenho uma atividade publicada. Então eu posso criar vários tópicos aqui e criar uma atividade para cada uma delas, ou eu posso colocar uma videoaula, enfim, existem várias possibilidades. No campo pessoas é onde eu vou adicionar outros professores clicando nesse maisinho aqui, ou os meus alunos clicando nesse maisinho aqui. Vou mostrar como funciona. Vou adicionar aqui uma das nossas colegas. Aí eu clico em convidar. Ela vai receber um e-mail, uma notificação, onde ela vai aceitar ou não participar dessa sala. E aqui eu tenho o campo de notas. Como eu não tenho nenhuma pessoa selecionada aqui ainda, esse campo ainda ele mostra vazio. Eu posso vir aqui nas configurações e eu posso também já gerenciar a minha sala. Como eu posso fazer isso? Posso alterar a descrição, a seleção, o assunto da turma. Aqui no geral, eu tenho a opção de gerenciar convites, enviar o link. Aqui também ele mostra o código da turma, que foi aquele que eu mostrei inicialmente. Eu consigo limitar no mural, os alunos podem postar e comentar. Então, eles podem tanto criar suas próprias postagens, quanto eles podem comentar, ou eu posso alterar, apenas professores postam, ou os alunos só podem comentar. Aí, como eu falei, ele já está linkado com o Google Meet. Eu posso vir aqui e já gerar um link para uma videoaula. E as avaliações, eu posso criar um padrão para uma categoria de notas, de acordo com as atividades que eu insiro. Aqui vocês podem observar que o campo de notas ele alterou, porque a nossa colega ela já aceitou o convite. Então já aparece aqui a atividade que eu publiquei, assim que ela realizar vai aparecer a nota. Então é isso, é uma aplicação muito simples de ser trabalhada, que vai ajudar os professores na administração das aulas nesse período de pandemia. Agora que vocês já conheceram as funcionalidades do Google Classes, vamos agendar a nossa aula online. Eu vou em atividades, dentro do atividades eu vou no Google Agenda, eu vou escolher a data e horário. Aqui eu coloco o título, aula online, escolho o horário, vai ser às 19 horas, das 19 às 20 horas. Aí eu vou convidar as pessoas que eu quero que participem desse encontro. Vou selecionar aqui os meus colegas de projeto. Ok. Ele já me deu a opção aqui de enviar um link do Google Meet. Mas caso essa opção não esteja flegada, não esteja selecionada, eu posso vir aqui, ó. Eu cliquei no X só para exemplificar, mas eu posso clicar nessa mensagem aqui, adicionar videoconferência do Google Meet. Adicionei, salvar. Aí ele me pergunta se eu quero enviar os convites. Eu vou enviar e os meus colegas vão receber esse convite via e-mail. Enviado. Daqui a pouco inicia a nossa aula online. Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar. Boa noite. Online. Para quem está assistindo o vídeo, são as pessoas do nosso grupo. Se vocês quiserem se apresentar. É Jane. Claudeci está com áudio baixo, mas tudo bem. Boa noite, meu nome é Alexandra. Boa noite, meu nome é Cristóvão. Vamos iniciar a nossa aula.
A primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar a minha tela, onde eu já tenho o PowerPoint pronto com a aula de hoje. Eu clico nesse apresentar agora, a tela inteira, seleciono compartilhar. Ele sobe essa mensagem que eu posso deixar oculto. Ele vai carregar aqui e já vai subir o meu PowerPoint. O tema da nossa aula é Sistema Cartesiano Ortogonal. Idealizado pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes, o sistema cartesiano relaciona álgebra e geometria, dando início à conhecida geometria analítica. Mas o que é um sistema cartesiano? Também conhecido como plano cartesiano, ele é formado por duas retas numéricas perpendiculares e uma quantidade infinita de números racionais, nas quais é possível marcar localizações. Se duas retas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. As duas retas são chamadas de eixos. Nós temos o eixo das abscissas, que é a reta x, e o eixo das ordenadas, que é a reta y. A junção dessas duas retas nós chamamos de coordenadas. Onde as retas x e y se encontram, é formado um ponto, que é chamado de ponto de origem. Como vocês podem observar no nosso exemplo, A está dentro da reta x das abscissas e B está dentro das ordenadas, na reta y. O sistema cartesiano ortogonal é dividido em 4 partes e cada uma é um quadrante. Vocês podem observar dentro do nosso exemplo que nós temos o quadrante 1, 2, 3 e 4. É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos. Ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. Agora, nós vamos fazer um exercício de fixação. Calcule x e y de modo que os pares ordenados x mais y, x menos y e 3 e 5 sejam iguais. Este é um cálculo. Para iniciá-lo, é necessário organizá-lo. Então, o x mais y pertence às abscissas, que é igual a 3, que pertence às abscissas. X menos y pertence às ordenadas, que é igual a 5, que também pertence às ordenadas. Para realizar o cálculo, nós vamos utilizar o método de substituição. Então, eu vou pegar essa primeira formação do x mais y igual a 3 e vou fazer uma substituição. Eu vou pegar o x e jogar para o outro lado. Então, ele vai passar de modo negativo. Então, y vai ficar igual a 3 menos x. Eu vou pegar esse outro cálculo aqui do x menos y igual a 5 e vou fazer a substituição pelo valor de y. Então, ele vai ficar x menos o valor de y entre parênteses, que é o 3, menos x, que é igual a 5. O primeiro passo é eliminar o parênteses. Para isso, eu vou precisar utilizar a regra de sinais. Então, se eu tenho o x menos e o 3, ele está como positivo, menos com mais, menos. Então, eu vou ter o x menos 3. Aí, na frente do outro x, eu tenho o sinal de menos. Então, eu tenho menos com menos. Menos com menos é igual a mais. Então, ele vai ficar mais x igual a 5. Aí, eu posso juntar os 2x. Então, eu vou ficar com 2x igual. Eu vou pegar o menos 3 e vou passar ele somando para o outro lado. Aí, eu vou ficar com x igual ao 5 mais 3, que é igual a 8. Eu pego 2, passo ele dividindo. Então, eu vou ficar com 4. Agora, eu sei que o x é igual a 4. Sabendo que o x é igual a 4, vou fazer a segunda substituição. Se y é igual a
3 menos x, e eu sei que x é igual a 4, eu vou substituir o x pelo 4. Então, eu tenho que y é igual a 3 menos 4, que vai dar menos 1. Agora, vamos entender como o resultado vai entrar dentro do sistema. Nós sabemos que A ficará dentro do eixo x e B ficará dentro do eixo y. Sabendo que os nossos resultados é 4 e menos 1, sendo 4 A e menos 1 B, então o 4 ficará no eixo x e o menos 1 ficará no eixo de y. Como vocês podem visualizar aqui neste exemplo, nós numeramos de menos 1 a menos 4 no eixo de y e de 1 a 4 no eixo de x. No 4, a nossa risca, ela desce. E no menos 1, ela cresce. Exatamente onde as duas riscas se encontram é o nosso P, nosso ponto P. Agora eu vou interromper a apresentação. É só clicar no você está apresentando e finalizá-la. Então, é isso. Vamos finalizar a nossa videoaula. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, viu? Até mais.